Ó, eu quero chamar aqui, cara, uma pessoa muito especial, um grande amigo, que vai transbordar na vida de vocês. É uma pessoa que tem mais de 26 anos de carreira, tem muita experiência no que faz, e essa pessoa vai falar de propósito, vai tocar no seu coração, e eu tenho certeza que ele vai somar muito nesse evento. Chega pra cá com muitas palmas, meu amigo Rodrigo! Quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Lourenço, advogado, consultor tributário. É uma satisfação estar com vocês todos aqui, com todos os meus amigos e irmãos no Empreendamente. E agradecer primeiro a Deus por esse dia e por tudo que está acontecendo aqui. Eu pensei um pouco antes, né, qual seria o meu propósito de estar aqui hoje. E eu podia falar de gestão tributária, de como mostrar para vocês as ferramentas que eu aprendi ao longo da minha carreira, né? Nós temos um escritório de advocacia que já está há 40 anos no mercado, eu estou há 26 nessa área. A gente trabalha com performance fiscal e tributária para diversas empresas. Mas teve algo que queimou no meu coração e eu queria pedir para expor um pouquinho da minha vida aqui para vocês. E eu queria fazer algumas perguntas antes de eu começar a contar a minha história, porque a gente ouviu várias histórias aqui que com certeza mexeram com cada um de vocês. Quem aqui teve problemas de família? Quem é filho de pais separados? Levanta a mão. Quem aqui viu violência dentro de casa? Pai agride mãe, vice-versa, outras situações. Quem aqui teve uma perda trágica com algum familiar? Algum acidente, alguma coisa? Difícil, né? Como é que vocês lidaram com tudo isso? Como é que vocês lidaram com perdão, com amor? A gente busca várias ferramentas, né? A gente busca, às vezes, na psicanálise, às vezes a gente busca num tratamento, e a gente busca muitas respostas para poder curar todas essas dores e essas feridas, né? E aí eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu vim de uma família disfuncional, nesse sentido. Meus pais separaram, eu tinha 8 anos de idade, eu tinha uma irmã com 4. E aquelas histórias que muitos de nós vivemos, muitos de vocês viveram, né? Separações, dores, rejeição, violência física, fora outros problemas que muitos passaram, né? Eu vi por muitas vezes meu pai agredir a minha mãe de forma intensa, né? Minha mãe foi alcoólatra durante a vida toda, eu a perdi faz 7 anos, e eu sempre tive essa responsabilidade. A gente aprende, né, que a mulher é muito mais evoluída que o homem, todo mundo sabe disso, né, principalmente os homens aqui, né, os maridos. Mas a gente acaba aprendendo com a vida que a gente, muitas vezes, é levado a amadurecer. E isso acontece muitas vezes na vida de um homem, né? E eu sempre tive que cuidar da minha mãe, sempre. Porque ela tinha essa doença e ela precisava de cuidado. Mas eu era muito criança. E minha irmã também não entendia o porquê aquilo acontecia. Então, durante muitos anos, eu vi esse estágio. Muitos de vocês provavelmente também vivenciaram a mesma coisa, né? Sempre pressão, forte impacto emocional. E todas essas coisas ficaram gravadas nas nossas memórias e a gente tende a repetir padrões de comportamento e exatamente replicar, quando a gente começa a nossa história de vida, exatamente aqueles padrões de comportamento que a gente vivenciou. Muitos sabem disso, né? E ao longo dessa trajetória toda, eu tive muitas perdas, como todos nós temos. Tive 2 casamentos frustrados, porque não consegui ser um homem honrado. Perdi a minha irmã há 14 anos atrás. Ela se jogou do 8º andar, cometeu suicídio. Perdi minha mãe há 7. Ela teve um choque, obviamente. O dependente químico, a gente aprende isso depois de muitas sessões de DNA, de AA, enfim. Vários tratamentos, a gente acaba aprendendo um pouquinho aí com a psicanálise, como funciona o cérebro humano e como funcionam as dependências físicas e emocionais, né? E ela parou de beber, ou seja, ela só chegou no fundo do poço, o dependente químico chegou no fundo do poço quando ele tem um trauma, um choque. E a inversão de valores de perder um filho a fez parar de beber. Só que ela começou, não cuidou da cabeça, meu amigo Cleverson,
E ela mudou a compulsão, né? Vai do jogo, vai para a comida, e aí vai mudando a compulsão. E ela começou a comer. E ela tinha 1,55 m, vocês podem ver meu tamanho todo aqui. E ela morreu com 125 quilos, porque ela tinha que fazer uma cirurgia bariátrica. E para fazer a bariátrica, ela tinha que perder 20 quilos, e ela colocou balão. E ela comeu um lanche do McDonald's. E o balão perfurou o estômago dela. E ela faleceu nos meus braços. Aí muitas pessoas falam assim, nossa, que tragédia. Tragédia não, gente. Tragédia seria um câncer, seria um tiro, seria um atropelamento. O meu primeiro suspiro foi no colo dela e o último dela foi no meu. Então Deus me honrou. Porque eu sempre honrei a história dela. E mesmo tendo passado por todas as coisas, tendo visto meu pai agir da forma como ele agiu, eu nunca deixei de honrar meu pai. E aí, passando por todas essas fases, né, que a gente passa de vida, com vários aprendizados, vários erros, eu permanecia tentando achar a busca de como perdoar, de como amar, que é aquilo que Jesus veio nos trazer, né, e buscando tratamentos, terapias, buscando uma série de coisas, em relacionamentos, às vezes, e não achei a saída em nenhum deles. E aí vou contar um pouquinho de uma outra história aqui importante que aconteceu na minha vida, que foi a grande virada, né? Eu tinha buscado vários caminhos espirituais, todos que vocês podem imaginar. Fui budista, fui espírita por vários anos. Tem uma grande amiga minha aqui que pode testemunhar o que aconteceu, ela e o filho dela. Frequentei centro espírita por muitos anos e buscava diversas formas de aliviar aquelas dores, aqueles traumas que nada nem ninguém era capaz de tirar. E eu não sabia o que fazer mais. Eu estava com 42 anos, 2 casamentos frustrados, queria muito ser pai, queria muito ter uma família. E a gente com aquela ideia, às vezes enganosa, de falar, vou ser diferente. Não, não é ser diferente, é construir a sua história. É só a sua história, não se comparar. E nessa tentativa, nessa busca frenética de conseguir de vários caminhos, a minha noiva, atual esposa, mãe do meu filho, falou assim, olha, tem um tal de método IP aí. Eu vou pedir licença aqui, vou fazer um pitch de vendas, mas assim, ela falou, olha, tem um método IP que as pessoas estão se transformando e tem acontecido várias coisas, por que você não faz? Eu lembro que isso foi dia 8 de março de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia. E eu decidi fazer. Eu estava numa situação difícil, eu estava quebrado naquela época. Eu lembro que o método IP era R$6.000, e eu tive a decisão de participar. E ali eu vi várias coisas, vários desbloqueios, né? Eu vi o Pablo falando, com autoridade, como tem outros generais que Deus levantou, e as pessoas sendo desbloqueadas de diversas formas. E no final do dia ele fez um exercício com a gente, quem fez o método IP sabe disso, né? Ele fez um exercício com a gente em que ele falou assim, agora vocês vão ser desbloqueados. De novo, como falou meu amigo Cleverson, modo easy ou modo hard, todo mundo, modo hard e tal, não sei o quê. E ele fez um exercício com a gente, que eu não vou ter tempo hábil de falar aqui para vocês, mas ele fez um exercício que mexeu muito com a gente. E no final daquele exercício, Deus manifestou a presença naquele lugar. E eu lembro que eu vi pessoas rolando no chão, eu vi coisas que a gente só ouvia falar de uma igreja, e eu não vinha dessa religião. E uma pessoa do staff veio e me abraçou, orando em línguas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Espírito Santo se apresentou para a minha vida e Jesus chegou. E eu fui batizado naquele lugar. Comecei a orar em línguas, e no dia seguinte eu não conseguia mais ouvir falar de espiritismo, porque Jesus, ele te enche de uma tal forma que não cabe mais nada, nem ninguém no teu coração, nem na tua alma, nem no teu espírito. E a partir daquele dia, eu, recebendo toda aquela glória de Deus, muitas pessoas vão falar assim, você virou santo, né? Você melhorou em tudo. Não, nossa carne a gente sabe que é condenada, mas hoje eu sei quem anda comigo. Hoje eu sei os lugares que Ele tem me levado e as pessoas que Ele tem me conectado, para cumprir o propósito que Ele colocou no meu coração. Porque eu vivi muitos anos perdido, buscando todas as ferramentas para poder curar minhas feridas. E Ele tirou tudo isso com a mão em um dia 8 de março de 2020.
E Ele restaurou todas as coisas e vem restaurando nos últimos 3 anos tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que o diabo me tirou. E eu sonhava muito em ter uma família. E Deus me deu uma esposa idônea, uma pessoa que agora está me vendo em casa, eu te amo, amor. E me deu um filho, através da boca de um profeta, que falou que eu ia ter um filho homem, e ele não era para me assustar, que ele ia fazer coisas tão grandiosas que realmente eu ia me assustar. Isso foi 2 meses antes da minha esposa ficar grávida, e o Benjamin nasceu. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, a gente busca, né, de alguma forma, curar nossas dores em pessoas, em coisas. E eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Só tem um remédio. O remédio se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é capaz de desbloquear os medos. Ele afasta tudo aquilo que te impede de prosperar. E ele faz isso que ele está fazendo com a gente hoje aqui, porque muita gente falou de propósito. E o que eu enxergo? Cada um com uma habilidade, com um dom, com uma vivência, com uma história de vida. Ele reuniu vários propósitos hoje aqui, assim como ele tem reunido vocês aqui para vir ouvir, porque nós não temos diferença nenhuma de vocês. A diferença é que nós decidimos nos posicionar, nós decidimos colocar a cara, nós decidimos nos manifestar, abrir a boca, e às vezes falta isso para vocês. Falta se posicionar, falta abrir a boca, falta falar, entregar a tua mensagem. E ele faz isso com a gente. Então, eu queria contar só mais 2 experiências que eu tive, e como o objetivo da minha palestra hoje é, né, a transformação vem do alto. Realmente, para mim, isso aconteceu, como eu tenho certeza que para muita gente. Inclusive, a minha amiga e o filho dela que estão aqui, que vinham desse caminho espiritual, para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele lugar foi fechado, e eles foram convertidos há 1 mês. Eles aceitaram Jesus, e hoje a vida deles está sendo transformada e renovada. Depois de 17 anos, Jesus resolveu aparecer para eles. No momento que eu estava precisando muito, ela me estendeu a mão, e agora eu acredito que Deus me usou para poder transformar a vida deles. Então, eu queria contar só mais uma experiência para vocês, que eu tive logo 1 semana depois da minha transformação no Método IP, porque a gente fica pensando, né, mas será que é isso mesmo? Né? Será que esse choque que eu levei, será que agora eu estou pensando diferente? E aí, nós temos um escritório e temos alguns negócios no agronegócio. A gente tem uma fazenda de laranja no interior de São Paulo. E, na época, eu estava ajudando meu pai e meu irmão na parte logística e comercial, que eu também trabalho com vendas, eu sou diretor comercial do meu escritório. Está ali meu diretor e meu sócio de auditoria que vieram hoje também. Queria agradecer a presença de vocês, amo vocês. E eu lembro que, quando a gente faz uma venda, né, só para contar rapidamente, quem conhece o agronegócio sabe disso, você tem quantidades, né? Então, você fecha uma carga fechada, normalmente um caminhão de 12 mil quilos, são 400 caixas, 600 caixas. E eu lembro que chegou um pedido para mim de um cliente aqui de São Paulo, de um supermercado, e nós fomos demandados, e eles pediram uma carga fechada, que são 400 caixas. E aquele dia a colheita já tinha finalizado, e o pessoal nos reportou, falou, olha, o pedido do teu cliente só deu 200 caixas. A gente não vai conseguir atender. E para quem conhece o mercado, principalmente o CEAGESP, sabe que você não conseguiu atender um pedido, em 2 minutos tem outro para vender. Tem muitos produtores no Brasil todo, principalmente nessa região aqui. E aí eu falei, puxa, perdi a venda. E quem gosta de trabalhar com venda sabe que é chato perder venda, ninguém quer perder venda, né? E aí foi a primeira vez que Deus falou comigo, 1 semana depois dessa experiência. E aí eu lembro direitinho, né? E depois a gente ouviu falar, né? O próprio Pablo falando, né? Deus, ele não é cérebro, ele é coração, ele é cardíaco, né? Então, quando o Espírito Santo fala com a gente sente no coração. Eu não tinha tido essa experiência. E aí veio muito forte na minha cabeça. Você está preocupado se vai ter laranja ou não? Por quê? Sendo que eu sou dono de todas as coisas. E eu falei, tá bom, senhor. O senhor está falando comigo, acho que é a primeira vez, porque eu não sabia o que era isso. E aí eu simplesmente fechei os olhos, respirei, e aí fechei os olhos, e depois de 10 minutos ligou o pessoal lá da equipe. Falou assim, Rodrigo, cara, a colheita tinha sido encerrada, o pessoal já fechou, mas assim, apareceram 200 caixas aqui que a gente não sabe como foi o pessoal que colheu, e as caixas apareceram.
então você vai conseguir atender o teu cliente. Então foi a primeira confirmação de Deus que eu tive, foi aquele dia. E de lá para cá ele tem falado muitas coisas na minha vida, muitas. E as coisas têm sido transformadas. E eu queria só falar mais uma coisa para vocês. Eu sou paraquedista aposentado também, eu fiz o paraquedismo porque era um sonho da minha irmã. Então foi uma homenagem a ela. Eu sempre tive medo de altura, pavor, mas eu queria contemplar o céu. Eu queria contemplar o céu e eu me tornei paraquedista. Estou aposentado, mas eu tô com fiz 80 saltos e parei. Agora que eu sou papai, não vou saltar mais. Mas eu aprendi uma coisa com o pessoal da aviação. O avião, ele não pega o voo de cruzeiro nem na tempestade, nem quando ele está abaixo. É quando ele está no cruzeiro, na velocidade de cruzeiro. Ele chega mais rápido no destino dele. E existe um combustível para que você possa subir o teu avião e voar em nível de cruzeiro para você chegar onde você quer. E eu vou falar mais uma vez, esse combustível chama-se Jesus Cristo. Não há outra forma, não há outro jeito. Então, se você tem dificuldade, e eu queria falar uma coisa, Deus só me habilitou a ser pai depois que eu consegui amar e perdoar meu pai de verdade. Então, se você tem ainda alguma coisa, eu queria dar uma sugestão para você. Perdoe. Não tem outro caminho. Ele veio trazer uma lei há 2000 anos atrás que ninguém entendeu, por isso que o mundo é o que é. Deus permite que você seja tudo, próspero, tenha coisas, sua família, você tenha filhos saudáveis, você tenha tudo, você seja bem-sucedido. Ele só não permite que você seja feliz, porque se você não amar e não perdoar, não tem como ser feliz. E foi depois do amor e do perdão que eu tive pelo meu pai que Deus me habilitou a ser um homem, a ter uma família e a me dar um filho. E agora a começar a cumprir o propósito que Ele quer para a minha vida. Então Deus tem coisas maiores para vocês. Abram o coração para Ele, ouçam Ele e se conectem a Ele. Vou falar uma última coisa, porque acho que vocês devem estar cansados da minha história, mas eu vou falar. O tempo já está quase esgotando, mas eu queria contar uma coisa com relação à obediência, que ele me ensinou também recentemente. Meu filho, com 18 dias, ele foi descoberto uma bactéria, e a bactéria é um estafilococcus que tem na nossa pele, né, normalmente, só que a gente sabe que eles são imunodeprimidos, né, e aquela bactéria produz uma toxina que ela descola a pele. E nós fomos parar no hospital sem saber o que tinha acontecido, e ela dá uma síndrome que chama síndrome da pele escaldada. É como você pegasse a criança e colocasse numa banheira de água fervente, aquela água, a pele descolasse inteira. E eu perdi minha irmã, perdi minha mãe, mas eu não imaginava que a dor de ver um filho sofrer era tão grande, né? Os meus amigos falavam. E eu aprendi, e Deus falou para mim o seguinte, vai ler Gênesis até chegar em Benjamim. Abrão, Jacó, passa toda a genealogia e chega em Benjamim. E quando eu cheguei lá, ele me mostrou mais uma coisa. Porque eu estava fazendo o meu devocional, a gente está aprendendo agora, né? Nós somos bebês ainda, né? Eu me considero, como Paulo diz. E aí eu estava aprendendo, e aí ele falou para mim o seguinte, não é do teu jeito. A obediência não é do teu jeito, é do meu. Então, assim, você vai para algum lugar, pergunta para mim antes se é para ir. Você vai falar com tal pessoa, pergunta se essa pessoa está no meu propósito. Você vai se conectar com alguém, pergunta para mim também. E eu tenho feito isso. E ele tem feito coisas que eu nunca vivenciei em 45 anos de idade. Então, eu queria dar um recado aqui para todos vocês. Foi falado muito de propósito, de várias coisas aqui hoje, né? Muito importantes. Amem, perdoem, porque vocês não vão buscar nenhum outro remédio que vai fazer vocês felizes. Eu acho que esse é o meu recado principal. Queria agradecer a todos pela presença.